Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Pensamento Sábio. Hoje você vai ouvir citações nórdicas. Para não perder mais nenhum tema sobre a sabedoria, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal. É um prazer ter você aqui. Vamos lá? Fatos importantes sobre os vikings. Capacete com chifres. Grande armadura. Aventureiros sem motivo. Esqueça essas definições de vikings. Claro, eles tinham suas peculiaridades, mas os vikings foram os que lutaram pelo que achavam certo e os que ficaram no mundo. Nesse caso, há muitas coisas que você pode não saber sobre essa antiga e extinta população, mas ainda estão presentes na memória e nos costumes da nova civilização. Um curioso sobre os vikings. Etimologia da palavra viking. A origem da palavra viking é incerta e possui vários significados. Na antiga Escandinávia, os vikings estavam associados à região costeira norueguesa de Viking. Dito isto, os vikings viviam na Bahia. A palavra também foi atribuída ao significado de esconder, evitar e comerciante. Sempre no sentido de justificar o modo de vida na aldeia. 2. Curioso sobre os vikings. Os vikings eram especialistas em exploração marítima e combate em mar aberto ou em águas rasas. Isso ocorre porque seus navios são construídos com essas estratégias em mente. Esses barcos são longos e abertos, movidos a remos e velas. Da proa à popa, a imagem do dragão, é por isso que esses navios são chamados de draca. 3. Curiosidade sobre os vikings. Acreditavam em seres mitológicos. O povoado da antiga Escandinávia acreditava em vários deuses. Odin era o deus dos deuses, ele e seus irmãos que criaram a terra, segundo os nórdicos. Para os vikings, não existia o bem ou o mal, e até os deuses poderiam ser caluniadores e perversos. As suas vidas eram cercadas de lendas e misticismos. 4. Curiosidade sobre os vikings. A mulher era igualmente importante. As mulheres vikings eram consideradas livres, se comparado a de outras civilizações da época. Elas cuidavam da família enquanto o homem partia em incursões. Pescavam, plantavam e cultivavam, mas também lutavam. As mulheres participavam das batalhas, assim como atuavam como chefes de família, caso não houvesse mais nenhum homem na casa. 5. Curiosidade sobre os vikings, sua língua e como se comunicavam. Durante a era viking, a linguagem pela qual os povos daquela região se comunicavam era a germânica setentrional. E a escrita fazia parte do alfabeto rúnico. Composto por 16 caracteres, as letras do alfabeto escandinavo eram expressas em pedras, paredes, objetos. 6. Curiosidade sobre os vikings, o estilo de batalha. Esse povo recebia treinamento e iniciação nas batalhas logo cedo, visando a proteção e ataque em guerras por territórios. Gostavam de lutar, às vezes sem muita proteção. Entre o armamento, usavam machados, espadas, escudos, lanças e, posteriormente foram aderindo aos elmos, sem chifres, e os arcos e flechas. 7. Curiosidade sobre os vikings, fim ou atingir. O que hoje conhecemos como parlamento, fim para os vikings, era o momento em que os homens importantes do vilarejo se reuniam para discutir normas e sentenças. Participavam apenas os donos de grandes propriedades e riquezas, assim como comerciantes, e aqueles que eram livres, porém, sem muitas riquezas. 8. Curiosidade sobre os vikings,
Sobre a estrutura familiar. A família era constituída pelo marido e a mulher, bem como seus filhos. As mulheres podiam pedir pela separação, caso houvesse motivos. E os homens podiam se relacionar com outras mulheres. 9 Curiosidades sobre os vikings, aldeias vikings. A comunidade viking habitava próximo à costa dos mares Báltico e do Norte, favorecendo para a atividade pesqueira. Também eram agricultores, cultivavam alimentos em suas terras, bem como criavam animais. 10 Curiosidades sobre os vikings, consulta aos anciãos. Os anciãos eram figuras de prestígio para os vikings, o povo recorria a eles para saber sobre tomadas de decisões, e também sobre seus futuros. Eles atuavam como intermediários dos deuses, o oráculo era a ponte de comunicação entre os mundos, dos quais acreditavam existir. 11 Curiosidades sobre os vikings e o artesanato. O artesanato também foi uma importante atividade na era dos vikings. Em madeiras, tecidos ou acessórios, eles teciam e criavam suas roupas e joias também. 12 Curiosidades sobre os vikings, seus valores e ideais. Os vikings eram pessoas civilizadas e que obedeciam regras da comunidade. A mulher adúltera era penalizada com morte, o homem deveria pagar para se casar com a filha de outro. Entre seus valores e ideias, estavam a prática da divisão, honestidade, e a honra era um comportamento de conduta. 13 Curiosidades sobre os vikings, política dos vikings. Os vilarejos eram liderados por um soberano que delegava as incursões e manipulava as economias do povo. Gostou das frases de sabedoria? Dê sua opinião, deixe seu comentário, e já aproveita e deixa o like. Assim você ajuda nosso canal a crescer e assim, todos os dias teremos frases para agregar em sua vida.